Ah, obrigada, obrigada. Boa noite a todos. Estamos aqui nesse dia 8 de fevereiro para fazer um evento, uma live, com o assunto avaliação da interação veículo-via com registradores portáteis de baixo custo. Tá? Nós temos aqui hoje o Bruno Saraiva como palestrante. O Bruno Saraiva, ele é engenheiro mecânico, graduado pela Universidade Paulista, tem MBA em Gestão e Engenharia de Produtos pela Escola Politécnica da USP, é diretor de pesquisa e desenvolvimento do Grupo Brastam, responsável por projetos multidisciplinares que englobam engenharia mecânica, estrutura, materiais, óleo e hidráulica, eletroeletrônica, sistemas embarcados, analógicos e digitais, tem ampla experiência no mercado internacional de equipamentos ferroviários, com ênfase em máquinas de manutenção de via permanente, instrumentos de medição, sistemas de inspeção de geometria, ultrassom de trilhos e rodas ferroviárias, máquinas para oficinas de manutenção de material rodante. Nós temos aqui também o outro palestrante, o Lucas Valente. Ele é engenheiro mecânico, graduado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestrando no Instituto Militar de Engenharia em Engenharia de Transportes. Desde 2020, trabalha na VLI Logística como especialista de material rodante. Foco em vagões, projetos e manutenção e dinâmica ferroviária por meio de simulações multicorpos. Uma coisa aqui O Emiliano, peço deixar o microfone fechado, por favor, tá? E dinâmica ferroviária por meio de simulações multicorpos. Trabalhou na MRS Logística por 8 anos na área da dinâmica ferroviária, utilizando o software Vampire e realizando análises por meio de dados de instrumentação em campo. É também docente nos cursos de especialização ferroviária da PUC, Minas e IPOG. Temos aqui também o terceiro palestrante de hoje, Rafael Marota, é engenheiro ferroviário, graduado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atua há 11 anos no setor. Ele é pesquisador em infraestrutura de transportes pelo Instituto Militar de Engenharia, onde atualmente cursa o seu mestrado. Ele é docente nos cursos de especialização ferroviária do IPOG. Possui certificação em análise e prevenção de descarrilamentos pela Wolf Railway Consultants em Atlanta, Estados Unidos. Atua como engenheiro na VLI Logística, onde desenvolve projetos relacionados à dinâmica ferroviária e contato roda-trilho. Também contribui com o grupo de pesquisas internacional Harmotrack, UIC, onde desenvolve estudos relacionados ao uso de acelerômetros para monitoramento da interação veículo-via, sendo líder em conjunto com a FRA do Comitê de Estudos SWG1, Beta 1, que estuda as combinações mais perigosas de defeitos da geometria e formas de identificá-las através de monitoramento por acelerômetros. Então, gostaria de dar boas-vindas aos nossos palestrantes. Informo também que esse evento ele é uma realização da IAMESP, Associação de Engenheiros e Arquitetos de Metrô, tem o apoio institucional do CREA, da Mútua e do Confia, e das empresas parceiras da IAMESP, a Becron e a Transvia Construtora. Tá? Antes da gente iniciar propriamente o evento dito, eu gostaria de passar um vídeo institucional do CREA, onde ele destaca a importância da ART, né? Todos nós fazemos projetos, trabalhamos com projetos, e a ART é uma questão muito importante para a gente poder fazer o registro dos nossos projetos. Eu vou passar o videozinho aqui, vou compartilhar com vocês. Vocês me falam se está saindo o som, por favor. Ainda não. Não saiu o som? Negativo. Não. Então, espera aí. Você tem que compartilhar a tela com o som lá em cima, um botãozinho lá em cima. Quando você vai compartilhar a tela, tem um botãozinho lá em cima, compartilhar o vídeo também. O áudio também, desculpa.
Vamos lá. Só um minutinho aqui, pessoal, que essa parte da tecnologia sempre pega a gente. Incluir som do computador, tá bom? Realmente, tem um botão por default, ele não compartilha. Tem legenda, não tem, Alexandre? Quem sabe se não sair. Vamos lá, acho que agora vai dar certo. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico. Um histórico da atuação do profissional que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Foi certinho aí com o áudio, pessoal? Muito bem. Foi. Beleza. Gostaria de passar a palavra agora para a nossa presidente da IAMESP, a Silvia, para dar uma breve boas-vindas aqui para os palestrantes e aí que eles possam iniciar a apresentação para a gente. Claro, Alexandre, obrigada por você ter conseguido esse contato com esses profissionais tão competentes que trazem para nós uma matéria tão interessante. E, Bruno, o Lucas e o Marota, né? Sejam muito bem-vindos. E vocês que estão conosco, que fizeram a inscrição, que vão ficar aqui, né, para prestigiar esses profissionais, sejam muito bem-vindos. A IAMESP agradece, nós agradecemos o Confia CREA e a Mútua, os nossos parceiros, como o Alexandre já disse, a Transvia Construtora e a Beckham, e sejam todos muito bem-vindos, sempre. A IAMESP se honra com a presença de todos vocês, e eu, particularmente, fico muito feliz. Bons momentos para nós. Beleza, pessoal. Muito bem, então, Alexandre, o palco é nosso? O palco é de vocês. Tá bem. Acho que vocês têm uma apresentação, se quiserem, pode colocar na tela. Ok, vou falar um pouquinho primeiro. Antes de mais nada, quero Ok. agradecer a IAMESP, a doutora Silvia, a você, Alexandre, que ajudou com toda essa coordenação e nos obrigou a fazer uma coisa de qualidade aqui, né? Passou aquela energia positiva. Quero agradecer meus colegas, o Lucas e o Marota. Somos engenheiros praticantes, não somos engenheiros de papel, não, somos realmente, praticamos engenharia. Até acho que para abrir a torneira e encher um copo d'água, estamos ali pensando no que está acontecendo. Eu entrego o seu recado. E alguém precisa entregar um recado aqui. Esse encontro, eu acho que é muito feliz, né? Nós estamos aqui colocando um tema que o currículo do Marota mostra um pouquinho disso, né? Esse tema é bastante moderno. Por que moderno? Ele mencionou participar de duas associações muito grandes, uma dos Estados Unidos, a Associação de Engenheiros dos Estados Unidos, e um projeto aqui na Europa, que é coordenada pela OIC e praticamente dentro da Sociedade Nacional de Caminhos de Ferro da França. Esses dois projetos envolvem exatamente esse assunto: analisar o comportamento da via, a interação do veículo com a via, utilizando dispositivos de baixo custo.
Então, quando a gente fez o teaser para essa conversa de hoje, nós mencionamos, de certa forma, o carro-controle. Você tem enormes veículos dedicados com câmeras, com lasers, com lidars, com um monte de coisa que, evidentemente, faz o trabalho bem feito, mas envolve investimentos aí da casa de pelo menos dezenas de milhares de dólares, envolve ocupação da via, que é algo que tem valor talvez maior até do que esse investimento que a gente está mencionando, envolve operação assistida, pessoas lá dentro disso aqui, do veículo. Então, não é, obviamente, o cenário ideal. O cenário ideal é aquele onde que a via é automaticamente monitorada por alguma coisa que está no material circulante, no material rodante, que está sem atrapalhar a operação comercial. O próprio Alexandre Leonardo também é um grande defensor disso e tem levado essa filosofia com unhas e dentes para Rumo, e eles aplicam muito essa teoria ainda dentro de equipamentos um pouco mais avançados do que se pode chamar de registradores de baixo custo. Então, essas entidades dos Estados Unidos e da Europa estão com esses movimentos envolvendo engenheiros e operadores ferroviários do mundo todo para cada vez mais entender como tirar proveito desses equipamentos. Eles são bons o suficiente, a tecnologia, né? Porque a gente hoje pega um celular e fala, pô, aqui dentro tem um acelerômetro. Claro, não é exatamente deste nível de sensor que nós estamos falando. Não é tão baixo custo quanto os $2 que estão aqui dentro. Mas dá-lhe aí aquela motivação. Será que este caminho é suficiente, permite inspecionar nossa via, monitorar nossa via? Há um pouco mais de 2 anos, falando um pouquinho da história, né? Quando a gente está falando de 2 anos, já virou história, olha só. Há pouco mais de 2 anos, a VLI convidou a Braskem com esse desafio de desenvolver um dispositivo que permitisse esse tipo de registro, de percepção da via. Foi um trabalho extremamente agradável de ser feito, com bastante desafios, em termos de ser um equipamento que pudesse aguentar mesmo a encrenca que é a vida ferroviária, aquela sujeira do minério, aquelas vibrações, os impactos que estão associados à operação ferroviária de carga geral e a mineradora como principalmente. A duração assim de bateria, saber que você pode mandar um trem que alguém vai poder chegar e apanhar esse coletor daqui talvez a 1 semana. A importância da geolocalização, tudo que nós estamos falando, precisamos saber onde as coisas acontecem, não é apenas colocar aquele acelerômetro na bomba d'água da indústria para ver se a bomba está com o rolamento um pouquinho estragado, porque aquilo está dentro de um lugar mais limpo, parado. Então, nós temos associado a essa aplicação a localização geográfica e uns outros desafios aí que foram sendo colocados ao longo do trabalho. A VLI foi sempre bastante clara, bastante exigente, e esse trabalho feito a, vamos dizer, 4 mãos, mas tinha pelo menos 40 ali envolvidas, é um produto que tem trazido resultados bastante interessantes. Então, eu coloquei um pouquinho desse histórico, me dá mais 1 minuto para dizer por que a Braskem, de onde veio esse convite. Por conta da experiência de desenvolvimento de produtos brasileiros dentro do grupo Braskem, na parte de máquinas para manutenção de via, mas esse convite especialmente na parte de veículos de inspeção de geometria, envolve laser, envolve sistemas inerciais, os sistemas de geolocalização, plataforma, internet, passar os dados lá do veículo direto para a web, ver esses dados no escritório, compartilhar, trabalho colaborativo, isso tudo está no DNA da nossa empresa e a partir de outros trabalhos que já vinham sendo feitos com as ferrovias, acredito que tenha havido esse convite e chegamos nesse ponto. Vou deixar o gostinho técnico nas mãos do Marota. O Marota está mais focado, digamos assim, na via permanente e o Lucas está mais focado no material rodante, mas
outra coisa muito boa desse projeto é que nós estamos trabalhando com os dois lados em conjunto. A ferrovia, em algumas situações, tem muito de que a Via Permanente faz um excelente trabalho e reclama daqueles malditos ferroviários que colocam o trem lá em cima e estragam o nosso trabalho. Aqui não é assim, não. Aqui nós trabalhamos rodante e via em conjunto para obter um resultado válido. Dito isso, eu vou colocar a apresentação na tela aqui e deixar o Rafael Marota iniciar a mensagem dele. Bom, boa noite para todos. Enquanto o Bruno vai colocando a apresentação na tela, vou introduzir um pouco do contexto aqui, já adiantando que o que a gente vai mostrar hoje é só um pedaço ou uma parte do que pode ser feito com uma tecnologia em si. Quando eu falo tecnologia, estou falando utilização de acelerômetros, né? Tem uma série de aplicações dentro da indústria ferroviária que a gente vai mostrar aqui hoje. É um tema específico, mas existem diversos outros que estão sendo avaliados aí, não só no Brasil, como em outras ferrovias aí do mundo, né? A gente comentou mais cedo, né, que a gente tem outras ferrovias também pesquisando esse assunto, e dentro dessa pesquisa a gente tem alguns tópicos que são os principais, né? As pessoas têm buscado utilizar o acelerômetro, como o Bruno já introduziu, também como uma forma de suprir, se não totalmente, parcialmente, uma função do carro-controle. Então, existe hoje linhas de pesquisa que buscam estudar as correlações entre medidas de aceleração e medidas da geometria de via. O próprio funcionamento ali do carro-controle meio que já te sugere que é algo que você poderia fazer, né? Existe uma outra linha de pesquisa que é mais o que a gente deve mostrar aqui hoje, que é como essas acelerações se correlacionam com esforços, né? E como você pode utilizar isso tanto para avaliar material rodante como para avaliar a própria via permanente. Existe uma outra linha, né, que ela pesquisa, propriamente dito, o uso de aceleração para identificar tipos de defeito na via, que é, por exemplo, a presença de uma junta com determinado tipo de defeito na via, um trilho com um defeito superficial severo, ou um laqueado ali na sua via, isso tudo. Você tem diversas formas de identificar. Uma, né, que é possível de ser feita, é você identificar através de acelerômetros. E também existem hoje algumas pesquisas com dispositivos de baixo custo, que o Bruno até mencionou mais cedo na introdução do evento. De fato, tem gente pesquisando o uso de smartphone mesmo para fazer esse tipo de avaliação, né? Óbvio que com as suas limitações, mas tem muita gente fazendo isso, tem até pesquisa de brasileiro já, né? Com esse tipo de aplicação. Então, sem me delongar mais, eu vou mostrar para vocês um pedaço do que a gente tem feito aqui na VLI com esse tipo de dispositivo. Pode ir para o próximo slide, Bruno, por favor. Então, aqui, a gente vai, tem um sumário aqui de apresentação, a gente vai adentrar aqui nos objetivos primeiro. Vamos apresentar para vocês o equipamento desenvolvido pela Braskem, falar um pouco aqui do caso da VLI, das características operacionais nossas aqui, uma parte sobre a validação das medições do instrumento que foi desenvolvido, que eu considero relevante mostrar, uma parte propriamente dito sobre a correlação entre essas acelerações e os esforços no contato roda-trilho, e apresentar alguns resultados que a gente tem aqui até um momento na VLI, lembrando que é um trabalho também em andamento, né? Ainda não se finalizou, tem bastante coisa para ser feita ao longo dos próximos anos, porque, como eu já comentei, né, tem bastante frente para a gente poder atacar. Quais são os nossos objetivos aqui? A gente quer avaliar as correlações entre as acelerações e os esforços no contato roda-trilho. A gente pretende, né, desenvolver uma metodologia para poder priorizar áreas de risco ao longo da via, onde o descarrilamento é mais provável de ocorrer, baseado nos indicadores de risco que existem hoje, né? A gente também pretende, a partir disso, priorizar as manutenções nessas áreas de risco, onde existe, né, um defeito de via associado. E, por fim, né, uma vez estudado isso daí, a gente pretende compreender e propor soluções
para eventuais limitações que essa tecnologia possa ter. Aí é o equipamento, propriamente dito, né, desenvolvido pela Braskem. A gente se inspirou em algumas coisas que já existiam no mercado e a Braskem trabalhou bastante em cima para botar ela dentro, a tecnologia dentro do que a VLI necessitava, né? Bom, como já falou, é um equipamento de baixo custo. Quando eu estou falando baixo custo aqui, inclusive é um dos motivos do projeto existir, né? Porque quando eu comparo, né, o acelerômetro com outras tecnologias que existem no mercado, ele relativamente não, né? Ele tem um custo muito menor. Óbvio que tem suas limitações, mas ele tem um custo muito menor comparado com outras coisas que existem no mercado. Por exemplo, carro controle. Aqui no caso, vou mostrar a correlação entre aceleração e esforço, né? O instrumento que existe hoje para a gente poder fazer a medição de esforço no contato do trilho é o rodeiro instrumentado, que é o melhor, mais acurado, tem uma série de vantagens, né, técnicas, vamos dizer assim. E, do ponto de vista operacional, ele tem algumas desvantagens, né? Um é o custo, é um custo, principalmente para a gente aqui no Brasil, é um custo ainda elevado, não tem praticamente ninguém aqui que faz de fornecedor nacional, né, esse tipo de serviço. E, bom, ele acaba tendo um custo bem elevado por essa conta, e quando a gente procura alguém que faz também de fora, acaba ficando pior ainda, porque tudo é cotado em dólar, né, ou em euro, ali no caso, e isso não favorece muita gente, na maioria das vezes, né, além das taxas aí de importação. Estou falando do rodeiro, especificamente, né, outro tipo de tecnologia é medição de esforço por extensão, que é uma forma direta, né, conhecida e já batida de fazer esse tipo de monitoramento, e aqui a gente vai apresentar uma alternativa para se fazer isso através de acelerômetro. A gente fazendo isso, existe uma linha de pesquisa, né, sobre isso na Europa, existem alguns trabalhos publicados nesse sentido de pessoas fazendo a mesma coisa, e a vantagem uma das vantagens é essa, né? Uma das vantagens é o custo, a outra é a portabilidade do sistema. Eu posso montar esse dispositivo em qualquer vagão que tenha espaço, né? Eu não lembro de cabeça o dimensional da nossa caixa, que eu estou mostrando para vocês aqui no slide, mas ela é pequena. O Bruno deve saber de cabeça, talvez, eu não lembro, mas ela consegue isso, né? Entre o amparo-balanço e o próprio, digamos, né? Região do truque, e você consegue botar na longarina central, posicionado no centro da caixa do vagão de forma bem rápida, né? Eu já fiz esse teste algumas vezes em campo, né? Eu consegui fazer isso, né? Todas as vezes na média em uns 5 minutos, né? Então, eu ganho operacionalmente, eu ganho no custo, né? E eu posso trocar de vagão para vagão, né? Quando eu estou com poder, eu faço. Então, essas são as vantagens. As desvantagens, que é o que eu vou mostrar para frente aqui, é que não é tão fácil fazer essa correlação. Né? Começa a aceleração, eu não estou medindo esforço, propriamente dito, então tem um jeito de descobrir isso, né, de alguma forma. Então, esse dispositivo aí, já comentei, pode ir ou na longarina central, né, na região da caixa, ou vai entre o amparo-balanço e o prato de peão, na região do truque. A gente consegue medir as acelerações nos 3 eixos, longitudinal, lateral e vertical, e as velocidades angulares, também associados aos eixos. Tem uma autonomia aqui de mais ou menos uma semana. No nosso caso aqui, uma semana a gente pediu isso para a Braskem, né? Porque era o tempo do nosso vagão sair de Belo Horizonte, propriamente dito, e até Araguari, no ponto de carregamento, e retornar a Belo Horizonte para a gente poder tirar o dispositivo do vagão. Isso dá mais ou menos um ciclo de uma semana, é o que dura hoje, né, de bateria. E ele tem uma taxa de aquisição ali em torno de 400 Hz, né? Até 400 Hz, atualmente a gente está trabalhando até com um pouco menos que isso. Então, tecnicamente, é isso. Se, Bruno, se quiser comentar alguma coisa, tecnicamente eu possa ter esquecido, pode ficar à vontade aí também, para poder falar. Acho que tem o fato de ter também o giroscópio, né, o girômetro, então nós estamos medindo também os movimentos angulares, isso é relevante. Em termos de tamanho, eu coloquei no chat mais ou menos 120 por 90 por 70 milímetros. E o fato de que ele é montado ele tem uma base magnética, né? Isso também acho que é uma praticidade na utilização. Ok. Então, tá. Bom, do ponto de vista operacional, né, eu deixei esse slide aqui porque ele é relevante
principalmente dependendo do tipo de aplicação que você está pretendendo dar para esse dispositivo. No caso aqui da VLI, onde a gente fez os nossos estudos ao longo de 2021, a gente fez num corredor de bitola métrica, aqui em Minas Gerais mesmo, nesse trecho que eu comentei, né, entre Belo Horizonte e Araguari. A gente tem velocidade que varia ali, VMAs que variam entre 25 e 70 km por hora, nesse pedaço. O nosso modelo de trem hoje é composto por 90 vagões e 5 locomotivas. É tração distribuída, né? Então tem 2 locomotivas na cabeça, são mais ou menos 45 vagões, mais 2 locomotivas, 45 vagões e mais uma locomotiva na cauda. É mais ou menos aí umas 7 mil toneladas brutas, né, o peso total desse trem. A gente tem raios de curva que vão variar nesse corredor aí, entre 75 metros e 2 mil metros, e a gente tem uma carga por eixo máximo de 25 toneladas aqui nesse local. O vagão que a gente utilizou no estudo é um vagão graneleiro, um vagão HPD, né? A gente escolheu ele de propósito, né? A gente acreditava que poderia ser o nosso vagão mais crítico por vários motivos ali. E outro fato relevante, né? Quando a gente fez essa apresentação uma vez, umas semanas atrás, com outro pessoal, é que o nosso truque aqui, assim como de todas as outras ferrovias de carga aqui no Brasil, é um truque de 3 peças, que ele até pode ter o que a gente chama de suspensão primária, né, quando eu tenho um pad ali entre o adaptador e o pedestal, mas esse pad ele praticamente não tem nenhuma atenuação vertical, o que pode ser relevante ali, dependendo da aplicação que você quer dar para esse tipo de dispositivo, pode ser você tem que botar ele numa posição ou outra, né? No caso, por exemplo, de uma ferrovia europeia, eles têm suspensão primária em boa parte da frota. Então, você vai ter que analisar o problema, talvez, de uma forma diferente. Ou num veículo de passageiro aqui no Brasil, provavelmente a sua análise vai ser diferente do que a gente fez aqui. Aí, Lucas, se você quiser comentar também alguma coisa, principalmente sobre o truque. Só complementando, né, o truque para ferrovia de carga, né, como são muitos vagões, né, ele mecanicamente ele é uma suspensão simples, né, por elementos de atrito, né, você não tem amortecedor hidráulico igual tem em veículos de passageiro, em locomotivas, até mesmo paralelo aí dos automóveis, né, mas o comportamento dele, né, o comportamento dele pensando uma modelagem matemática, né, ele é um comportamento mais complexo, né, do ponto de vista da identificação das vibrações e amortecimentos que ocorrem, né? Então, tem essa particularidade que torna o trabalho mais desafiador nesse aspecto, né? E dentro do que o Lucas falou, né, uma das coisas que a gente teve que fazer é cercar essas não linearidades. E nem sempre isso é muito fácil, né? Quando a gente está medindo a aceleração, tem uma parte boa da equação ali que a gente não sabe. E por conta disso, a gente teve que desenvolver alguns artifícios para poder cercar isso, que é o que eu vou mostrar mais à frente. Bom, aí é um exemplo da validação das medições do sistema, né? Obviamente, a Abraçam já havia testado o sistema em laboratório, né? Já havia medido tudo, né? Mas a gente precisava fazer alguns testes práticos para a gente ver como isso ia funcionar. Antes de pensar em fazer o estudo, eu tinha que verificar a medição, né, em si. Esse é um exemplo de uma análise que a gente fez, uma análise de um fenômeno bem conhecido na ferrovia, que é o fenômeno de Hunt. A gente sabe que o rodeiro nosso ele tem a característica da conicidade, né, das nossas rodas, que provoca o autocentramento dele na via e também proporciona a inscrição por rolamento puro nas curvas. O puro, entre aspas, porque, na verdade, não é 100% puro, né? A gente sempre tem algum micro escorregamento. E um efeito colateral que a gente tem da conicidade das rodas é que em altas velocidades elas apresentam um fenômeno de instabilidade, que é o Hunt, né? A partir de certa velocidade, a própria energia cinética ali do movimento ali do meu veículo já vai ser suficiente para retroalimentar essa instabilidade e acaba ocorrendo aquele movimento de oscilação lateral desordenado das minhas rodas, né? Com alta intensidade. A gente tinha feito uma avaliação no ano anterior, na verdade, né, desse vagão aí do GDD, que é o que a gente está comentando aqui, a gente viu, através da simulação software, né, que é o Vampire, que a gente utiliza para fazer nossas avaliações, a gente viu a 64 km por hora, esse vagão, ele muito provavelmente, ele poderia estar apresentando o comportamento de Hunt. Basicamente porque era um vagão com uma suspensão bem mais
vamos dizer, antigo, né, no vagão mais curto também, e a gente suspeitava que ele, principalmente nos trens vazios aqui, isso poderia estar ocorrendo. E a gente fez isso através da simulação, né, identificamos que isso poderia ocorrer, determinamos a frequência do movimento, né, vocês podem ver no gráfico depois, então 1,75 é a frequência principal do movimento de errante, e a gente já tinha isso tudo mapeado através da simulação. Então a gente foi depois para campo para poder medir isso com o próprio dispositivo, né, com o nome de vibe aqui, para a gente ver se isso de fato ia ocorrer e quais eram os valores que a gente ia obter. E esse aí é um exemplo, né, vocês vão ver que nessa linha roxa aí do gráfico, a gente tem a velocidade, e vocês vão ver que em ponto de máximo ali, a gente está andando a mais ou menos 64 km por hora, e exatamente nesse ponto, ali a gente está na saída de uma curva de raio bem aberta, em torno de uns 2 metros de raio ali. Na saída dessa curva, como é característico mesmo do movimento de errante, começa o fenômeno de instabilidade, né? Começa a perturbação, se inicia, atinge uma amplitude muito alta e ela não se estabiliza mais, né? O gráfico está com a escala reduzida, mas ali mais de 400 metros que ele fica oscilando daquela forma. Então, o que deu para a gente ver aqui, né, por esse gráfico? Óbvio que esse vagão foi escolhido, vamos dizer assim, a dedo, né, de acordo com o que a gente queria, né, de acordo com o que foi modelado, mas a velocidade que a gente suspeitava que poderia ocorrer o fenômeno ocorreu, de fato, na mesma velocidade. E o mais importante, né, quando a gente compara o que foi medido em termos de frequência de errante com o que de fato foi previsto antes na simulação, os valores são muito próximos. Se eu não me engano, dá um erro menor que 10%. Isso daí. Então, ou seja, a velocidade prevista bateu e a minha frequência do movimento que eu previ também, ela bateu igualmente. Então, assim, é um exemplo, né, de um dos testes de campo, né, um fenômeno real, que a gente conseguiu identificar com esse aparelho. Assim, para dar um exemplo, né, o Lucas vai lembrar disso bem, e na época da MRS, a gente chegou a fazer estudos, né, muito semelhantes a esse aqui que eu estou mostrando para vocês. Só que na época, assim, a gente não tinha esse dispositivo, né, por nossa conta para fazer essa medição. Na verdade, era algo que a universidade tinha, então a gente contratava, né, tinha uma pessoa muito boa e muito experiente que fazia e faz, né, esse tipo de análise. Só que, além do custo, né, a gente tinha que pagar por corrida, não era nada automático, nem fácil. Nessa tela que vocês estão vendo do gráfico, eu não tratei ela, nem nada. Isso é o próprio aplicativo do dispositivo que fornece. Então, para fazer uma mesma avaliação que eu fazia uns 4 ou 5 anos atrás, né, que tinha todo um lead time e uma questão para contratar outra pessoa para eu fazer, ela começou a ser própria e muito rápido, né? A gente fez isso aqui, sei lá, questão de que demora mais é fazer o teste, porque pegar o dado e analisar foi muito rápido, né? Então, para dar um exemplo de como mudou, né, o tempo, né, e a facilidade que eu tinha para poder fazer esse tipo de análise. É um exemplo aqui, né, mas tem alguns outros que a gente pode mostrar para vocês também, né, não agora na apresentação, mas são diversos fenômenos ali que o vagão apresenta que você consegue identificar com esse tipo de dispositivo. Um outro pode ser o fenômeno de ressonância, né, rolagem de caixa. A outra coisa que você pode identificar com esse tipo de aparelho, e a gente mesmo já fez isso em outras situações. E, Lucas, se você quiser também complementar, falar sobre a análise modal, aí, o que dá para fazer com acelerômetro, só para o pessoal, talvez rodante, aí, ter uma ideia do que tem de possibilidade. É interessante, né? Toda vez que a gente vai para os nossos projetos de vagões, né? E também a própria interesse em identificar o comportamento da suspensão, né? É bem comum a gente utilizar o acelerômetro, né? Para fazer uma análise modal do vagão, né? A gente entender as principais frequências naturais do vagão e também estimar ali os fatores de amortecimento. Então, com esse dispositivo a gente também consegue fazer isso e que para a gente é interessante quando a gente fala em simulação, que a gente pode não só conhecer o ativo, né, que está circulando, como também calibrar o nosso modelo no software, né? Então uma forma interessante da gente comparar, né, se o modelo matemático, né, do software, no caso a gente está falando aqui do Vampire, né, poderia ser outro, se ele está condizente com um modelo físico, né, de um veículo, de um vagão, de uma locomotiva, enfim, se ele tem aderência à realidade aí do modelo, né? Olha, obrigado, Lucas. Então, aí vamos passar para um resumo aqui do estudo de caso, né, e para os resultados, propriamente ditos.
que a gente fez, né? Eu comentei, bom, só dar um passo atrás aqui. O que a gente fez aqui foi mostrar um exemplo, né, de validação de medição. Eu comentei que podem ter outros, o Lucas citou algumas outras aplicações mais diretas, principalmente relacionadas a análises modais, ou mesmo verificação de modelos, ou avaliação de veículos novos na frota, enfim, tem uma série de possibilidades. Então, em resumo aqui, é um exemplo, né, de validação da medição, eu concluí que o dispositivo, em uma situação real, ele estava medindo corretamente. Por que estava medindo corretamente? Porque ele me aponta a mesma coisa, ou muito próximo do que o meu modelo multicorpos estava me apontando quando eu fiz a análise. Então, uma vez que a gente estava seguro sobre isso, a gente podia passar para a próxima etapa, que é desenvolver o que a gente vai mostrar agora. Bom, a gente partiu, então, para o nosso objetivo que eu mostrei no início da apresentação, que era correlacionar essas acelerações com valores de esforço do contato com a trilha. Lembrando, o acelerômetro ele não mede esforço, ele mede aceleração. Então, eu preciso chegar naquilo de alguma forma. Se você voltar lá na equação, você vai ver que vai faltar alguns pedaços ali que você precisa identificar, para você poder saber, de fato, qual que é o esforço ali que está ocorrendo. Bom, a gente desenvolveu um modelo classificatório, né, de eventos com base em alguns alvos que a gente definiu. Por que eu estou dando ênfase no classificatório? Porque eu não preciso saber exatamente qual é o valor de esforço do contato com a detrito. O que eu preciso saber é qual é a probabilidade de eu ter um determinado evento acima de um determinado valor. Uma vez que eu sei isso, eu sei se eu estou dentro de uma zona de risco ou não. Por exemplo, aqui eu defini alguns targets, né? Eu defini que, por exemplo, para mim, um defeito de prioridade 2 seria um defeito que tem um alívio de rodas acima de 50% ou um L sobre V acima de 0,6 ao longo de 1,5 metro de via. Isso é o padrão, né, das normas que existem aí pelo mundo. Bom, o defeito P1 ele seria um defeito com um alívio de rodas acima de 60% ou um L sobre V acima de 0,8. E o defeito P0, que seria o defeito de prioridade 0, seria um defeito com alívio acima de 85%, né, e o L sobre V acima de 1. Bom, e a condição normal seria a situação que não se enquadra em uma dessas que eu estou mostrando para vocês. A gente definiu também alguns cenários de simulação. Essa parte, eu acredito, foi que a gente consumiu boa parte também da análise, né? A gente tem uma via muito extensa, né? E é difícil eu conseguir simular ela toda. Preciso fazer por amostragem, seria impossível fazer ela toda. Então, a gente definiu 6 segmentos com características distintas e simulamos eles em todas as velocidades operacionais que a gente sabia que existia aqui dentro. Isso porque, obviamente, o comportamento vai mudar, de acordo com o trecho, de acordo com a velocidade. Bom, a gente simulou vagão vazio e vagão carregado, porque, obviamente, eles vão se comportar de forma distinta, né? Os valores de acelerações vão ser diferentes. E, no momento da simulação ali, as propriedades que eu tinha de rigidez da via, né, elas foram setadas como constantes. Bom, e aqui entra a parte que resolve parcialmente, né, alguns dos problemas que a gente tem com o recurso que a gente tinha e com o objetivo final, que é o uso de algumas técnicas de inteligência artificial para poder solucionar parcialmente esses problemas. Por que eu estou falando isso, né? A gente escolheu seguir por esse caminho porque, como eu disse mais cedo, as acelerações elas não medem diretamente os esforços. E no meio desses mecanismos existem diversas não linearidades que impedem que eu faça uma correlação direta entre essas duas coisas. Então, o que aconteceu foi que a gente buscou esse caminho para poder justamente descobrir ou suprimir essas não linearidades. A gente utilizou um algoritmo que a gente chama, né, de algoritmo de floresta randômica. O que ele faz, né, basicamente, é pegar o seu dado de entrada e o output que você está escolhendo, identificar onde você tem a sua exceção, o que você definiu como exceção em algum momento, como você pode quebrar aquilo, né, em ramos distintos, identificar a probabilidade da ocorrência ou não daquele fenômeno. Ele tem diversas vantagens, né?
ele lida muito bem com essa questão das não linearidades ou dos outliers. Ele possui métodos internos ali para poder analisar, né, populações desbalanceadas, né, ou seja, né, isso é bem relevante também. A maioria dos eventos que ocorrem na minha vida são eventos considerados normais, eu não tenho risco de descarrilamento ao longo de toda a via. Então, quando eu vou criar um modelo, ele vai nascer desbalanceado, né? Se eu treinar um modelo muito só com dados normais, vamos dizer assim, ele pode ser que ele não identifique tão bem as exceções. Então, todas essas são vantagens de se utilizar esse tipo de algoritmo, porque ele consegue cercar esse tipo de coisa. Bom, a própria árvore ali, a plotagem da árvore, ela te ajuda, o resultado dela te ajuda a entender bem algumas correlações. Por que eu estou falando isso? Né? Quando você pega aqueles ramos ali dentro, de acordo com os valores de probabilidade, e principalmente o nível hierárquico que cada variável está dentro do seu plot, da árvore, você, como especialista, você é capaz de conseguir identificar se aquilo está fazendo sentido ou não, qual é a relevância daquela variável, como ela se relaciona com o outro. Então, para o especialista, isso pode ajudar bastante no diagnóstico final. E, como desvantagem, o que ela tem, né, é basicamente o tempo de processamento. Assim, comparado com outros métodos, eles também gastam muito tempo de processamento. Mas o que eu quero dizer aqui é que não é uma análise que você faz no Excel, né? O volume de dados é muito grande, então na hora de você processar, você precisa separar um computador para fazer isso. É resumidamente isso, né? Não é todo computador que você vai conseguir processar esse tipo de informação. Alguns resultados para vocês, né, que a gente obteve, tentar explicar de forma simples o que quer dizer essa matriz. É o que a gente chama de matriz de confusão, né, de sensitividade. E o que ela me dá? Né? Nesse método que vocês estão vendo, né, tem 4 linhas e 4 colunas. O que ela quer dizer, por exemplo, esse primeiro quadro, que está escrito aí, P0, 71%, o que eles quer dizer para mim, que de 100% de valores, né, que eram previstos como P0, valores reais, né, que é o falso positivo, mas dos valores reais, meu algoritmo ele conseguiu prever corretamente 71% das vezes quando os valores P0 iriam ocorrer. E o que é um valor P0? Né? É aquele caso que eu comentei, né? Quando eu tenho de rodas acima de 80%, ou um L sobre V acima de 1. É esse que é o meu valor P0. Ou seja, 71% das vezes que isso ocorreu, a gente desenvolveu isso, né, o algoritmo determinado, a gente conseguiu acertar, né, fazer a previsão final. O resto das previsões que vocês têm na matriz, por exemplo, aquele 0,89, ele quer dizer que, na verdade, daqueles 100% de P0 verdadeiro, uns 9%, o algoritmo falou que é P1, e assim sucessivamente para todos os ramos ali de confusão. Então, quando eu utilizo, né, um acelerômetro na minha caixa, na longarina central, quando eu utilizo um acelerômetro, meu truque de ataque, quando eu utilizo um acelerômetro, meu truque de reboque, ou seja, eu estou combinando 3 acelerômetros, eu consigo prever 71% dos meus valores corretamente, né? Dos meus valores P0, da probabilidade que eles ocorram. Pode passar para o próximo, Bruno. E agora, a gente fez, né, essa mesma análise, só que agora com menos acelerômetros, tá? A gente utilizou um acelerômetro só na minha caixa e o outro acelerômetro só no meu truque de reboque. Então, utilizando 2 acelerômetros, a minha precisão, né, vamos dizer assim, ela cai de 71% para 66%. Pode passar para o próximo. E, por fim, né, quando eu utilizo um acelerômetro, por exemplo, só na caixa, para tentar prever a mesma situação, meu resultado, né, sai daquele 71% lá para 56% só, né, que ele conseguiu prever com precisão, né, com acurácia, no caso. Né? E pode passar para o próximo. E, por fim, aqui, um caso real, só para exemplificar, né, como que a gente pode utilizar isso numa situação real. Esses são 2 locais onde a gente teve 2 descarrilamentos, né, assim, na nossa via. E, por coincidência, a gente tinha uma medição, um acelerômetro desses locais. Então, o que a gente fez, sabendo que eram 2 locais críticos, foi pegar os dados reais que foram medidos pelo equipamento, né, pelo nome de VIPE. A gente pegou esse algoritmo que a gente desenvolveu
E a gente processou esses dados de acelerações em minutos reais nesses dois locais e fomos ver o que eles apontaram, dados reais, com o que deveria ter ocorrido. Ocorrido, eu digo, né, eu comentei que a gente simulou a malha toda, né, então eu sei, né, através da simulação, o que deveria ter ocorrido naquele local. Então, são dois exemplos aí do que aconteceu. Por exemplo, esse primeiro caso, né, uma curva próxima da cidade de Campos Altos, eu tive um descarrilamento nesse ponto que foi por conta de deficiência de superelevação, mas não necessariamente deficiência. O problema foi 3 desnivelamentos ou 3 empenos curtos sucessivos no meio da curva associado à deficiência de superelevação, e eles acabaram por provocar um descarrilamento por um mecanismo que foi o mecanismo de alívio de rodas. E quando a gente processou os dados reais, que foram medidos em um momento um pouco antes desses dois descarrilamentos nesse local, a gente foi ver que esse local foi apontado como sendo um ponto de prioridade P1. O que é prioridade P1? É como está já a legenda aí no slide, né? Um alívio de rodas entre 65% e 85%. Né? E a gente foi ver o que de fato estaria naquele local, e de fato o alívio estava em 71% nesse primeiro caso. Então, ou seja, né, a previsão, com base nos dados reais, ela bate com o que de fato era esperado ali. Em um caso semelhante, é o que está à direita para vocês também. Foi um descarrilamento no mesmo corredor, mas num ponto distinto, né? A gente pegou os dados reais, né, processados pelo nome de Vibe, e fomos ver o que tinha sido apontado com base nesses dados reais, né, comparar com o que a gente tinha em mão para checar se aquele alívio previsto era, de fato, condizente com o esperado no real. Então, a gente viu que, de fato, também batia, né? A classificação era P1 e o evento também era P1. Essa apresentação aqui, ela ainda não está, vamos dizer assim, 100% atualizada, não, mas a gente fez esse mesmo cheque ao longo, umas 2 semanas atrás, a gente fez esse mesmo cheque ao longo de uns 70 quilômetros da via, mais ou menos 70 quilômetros. A gente pegou 12 pontos previstos, né, com base em medições reais do equipamento, como P0 ou P1, vamos checar o que o algoritmo tinha apontado ali para a gente. Desses 12 pontos, o que ele apontou para a gente foi o seguinte: dos 12 pontos, 8 ele acertou, previu corretamente. Infelizmente, não deu tempo de inserir no slide, tá? Mas se eu for compartilhar a apresentação, eu vou inserir esse slide no final. Ele previu corretamente 8 pontos, ou seja, 75%. Dos 4 que ele errou, 3, de fato, ele não apontou, ele apontou como sendo pontos normais, onde, de fato, eram pontos P0 ou P1, e um dos pontos que ele previu errado, na verdade, era um ponto que era P1 e ele previu como P0, ou seja, ele foi mais conservador do que deveria. Então, assim, uma amostra maior, né, porque só 2 descarrilamentos, são 70 km de via, a gente está evoluindo para até o final de fevereiro, aqui, provavelmente, a gente já ter esse diagnóstico numa extensão bem maior que esses 70 km. A gente já deve ter isso já de forma muito, muito bem concluída aqui. Então, a gente tem bons indicativos de que essa abordagem ela pode funcionar bem para contornar as tais das não linearidades que acabam um pouco prejudicando nossa análise mecânica. Quando a gente vai resolver lá, a gente vê que faltam algumas coisas, mas a inteligência artificial acaba suprimindo isso, de alguma forma. E aqui algumas conclusões, né? A gente, a partir desses resultados aí, né, que a gente viu da simulação, por exemplo, a gente conseguiu observar uma boa correlação entre acelerações e os eventos de risco. Eventos de risco definidos com aquelas premissas ali que eu mostrei para vocês. Bem, esse algoritmo que a gente desenvolveu também mostrou bons resultados, né? Prevendo corretamente, eu considero satisfatório aquele valor que a gente viu ali, né? Os eventos de risco. E a gente também viu, né, que aqueles casos onde ocorreu o descarrilamento, o que ele apontou, de fato, é o que era correto. Aquilo ali era o que deveria ter sido apontado naquela situação. Além da outra informação extra que eu dei para vocês aqui, né, que a gente acabou fazendo recentemente, outra avaliação. E agora a gente tem diversos pontos, né, que a gente pode trabalhar para o futuro. A gente tem trabalho para alguns anos aqui. Bom, a gente vai, né, fazer mais análise aqui, utilizando um roteiro instrumentado que a gente contratou com uma empresa terceira aqui. Eles vão instrumentar um roteiro para a gente e botar rodando ao longo de 1 ano e meio na nossa via. Já começou a fase ali de propriamente montar o roteiro, né?
e a gente vai pegar mais medições do que o que a gente já tinha antes. Ano passado a gente chegou a fazer medições, né, mas a gente teve problema tanto com os dados do rodeiro, né, tanto com o equipamento em uma das primeiras corridas. Então a gente acabou, como a gente só tinha contratado 2 corridas, né, acabou não sendo suficiente. A gente contratou agora ao longo dos próximos 18 meses, a gente vai ter um rodeiro instrumentado com extensões, a gente vai ter os dados dele sincronizados 100% com o do nome de vibe, né, através da escala temporal, e a gente vai poder, né, complementar ainda mais essas análises que eu mostrei aqui para vocês. A gente tem alguns desafios, né, que é adaptar o modelo de um veículo para outro. Eu falei no início da apresentação, e eu mantei o que eu falei, né, que você consegue tirar o equipamento de um vagão, né, ou de uma locomotiva e passar para outro veículo. Isso você consegue fazer com facilidade. 5 minutos você faz isso. Mas o resultado, ou esse algoritmo que eu estou mostrando para vocês, se você mudar o veículo, ele vai mudar a resposta completamente. Você vai ter que adaptar esse algoritmo para um outro veículo que você queira utilizar, o que não é muito bom do ponto de vista prático, porque eu teria que ficar fazendo modelos para diversos veículos diferentes. Mas, infelizmente, assim, ainda existe, né, essa limitação. E, assim, não é tão grande, ela pode ser superada, mas ela existe. E a gente tem outros tópicos a serem trabalhados, por exemplo, o tipo de filtro que eu utilizo nos dados de acelerômetro, ele pode melhorar ou piorar essas correlações. Então, existe uma frente grande de estudo nessa parte. Acho que eu não mencionei mais cedo, mas tem, no tal grupo de pesquisa lá de acelerômetros, tem um pessoal estudando só tipo de filtro que você utiliza nesses dados. E a gente também pretende aplicar aí, ao longo desse ano, né, e dos demais que vêm aí, algumas análises utilizando o machine learning, ou não, né, tem outras formas de fazer isso sem machine learning, utilizar esses dados dos acelerômetros para poder também correlacionar eles com dados de geometria de vídeo, que aí é uma aplicação dentro do que foi dito no início dessa apresentação, né, que é, de repente, eu suprimir parcialmente algumas funções do carro controle com um custo muito mais baixo, de uma forma mais fácil, vamos dizer assim, né? Então, são algumas das coisas que a gente pretende fazer. Isso aqui, a nossa equipe é pequena, né? Assim, a gente tem pouca gente para trabalhar com isso, né? Mas a gente tem esses desafios pela frente nos próximos anos. E, bom, era isso, tá? Do que a gente tinha aqui para poder mostrar hoje. Obrigado, pessoal. É um assunto bem interessante, bem técnico, né, específico. A gente já está batendo aqui às 19 horas, seria o término da nossa apresentação, mas eu acho que vale a pena abrir um pouquinho aqui para algumas perguntas que o público possa fazer, tá? Deixa eu ver aqui, quem está com a mão levantada? Sou eu, é o Espínola. Espínola, pode fazer sua pergunta diretamente, então, para o pessoal? Boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar rapidamente aí o Marota e o Lucas pelo brilhante trabalho que eles estão fazendo, né? Porque efetivamente é isso que a ferrovia precisa, né? De gente competente, querendo enxergar os problemas da melhor forma possível para produzir o melhor resultado que se espera, né? Eu queria lembrar que esse trabalho que eles estão fazendo, a gente também já pesquisou bastante e particularmente nós já temos 3 publicações internacionais, né? E agora a gente está desenvolvendo um sistema que é similar ao que eles estão utilizando, mas só que é um aplicativo de celular, conforme o próprio Rafael comentou, né? A diferença que a gente percebe, né, é que o tratamento que está sendo utilizado pela VLI é um tratamento estatístico, né? No nosso caso, a gente consegue estimar o L sobre V por um modelo determinístico, né, que tem uma faixa de erro muito menor e ele serve para qualquer veículo. Então, para quem quiser conhecer o tipo de trabalho que é desenvolvido lá na USP, pode pesquisar as publicações que a gente tem disponíveis no site, né, e conhecer o trabalho de medição que a gente fez na CPTM e fizemos um trabalho de medição com comparação direta com rodeiro instrumentado na Companhia Vale do Rio Doce. Então, fico à disposição de vocês também para esclarecer ou apresentar os modelos como a forma que a gente tem trabalhado, tá certo? Parabéns pelo desenvolvimento que vocês estão fazendo. Beleza. Obrigado, Espínola. Mais alguém
tem alguma pergunta para fazer para os palestrantes ou algum comentário a respeito da apresentação? Ô, Silvia, seu microfone está fechado. Puxa vida, eu acabei... O Espínola, eu não sei se ele saiu, eu queria que ele desse mais detalhes de... Porque não tem quem, né? Não são todos que conhecem, nós estamos aqui com quase 60 pessoas, mas eu acho que ele já saiu. Para ele deixar mais... Se ele estiver na reunião ainda, ele pode colocar no chat aí o link. A Leila... Eu estou aqui, sim. Pode perguntar. Não, Espínola, é que nem todos aqui se conhecem, né? Nós somos mais de 50 pessoas. Se você pudesse se apresentar com um pouquinho mais de detalhes, né? E colocar no chat, se você assim o quiser, o seu contato. Não, perfeito, agradeço. Então, meu nome é Roberto Espínola Barbosa, eu sou professor na área de dinâmica na Escola Politécnica e tenho atuado já há algum tempo aí na área metroferroviária, né? A nossa pesquisa básica é em sistemas de monitoramento de baixo custo, exatamente iguais a esse que o Marota está utilizando, né? Então, eles são microsensores, né? Que são equipados no veículo, e nós temos um algoritmo que é um pouco diferente desse que o Marota está utilizando, que é um algoritmo determinístico, né? Então, a gente consegue estimar com grande precisão as tais forças L sobre V que permitem identificar corretamente as posições na via onde existem esses fenômenos. Nós temos 3 publicações internacionais sobre esse assunto, que eventualmente, se vocês quiserem, a gente também pode fazer uma apresentação, e eu vou passar para a Silvia o link do nosso laboratório, para que as pessoas possam baixar os artigos para poderem ler e conhecer um pouquinho melhor o nosso trabalho. Muito obrigado, Silvia. Eu que agradeço. Muito obrigada. Tem outra mão erguida aí, né, Alexandre? O Edgar, ele tinha levantado a mão, aí apagou, aí a Leila levantou a mãozinha aqui para fazer uma pergunta. Deixa eu passar a palavra para a Leila primeiro, então, porque ela está na sequência aqui. Leila. Vamos lá. Bom, parabéns primeiro aí pelo trabalho, pelo desenvolvimento, né? E eu tenho uma dúvida. Esse dispositivo, para você extrair os dados dele, é manual? Você só consegue depois que você termina o giro? E se sim, se é possível você colocar uma tecnologia de internet para esses dados irem para a nuvem, para ter um monitoramento mais em tempo real? Eu vou te falar uma parte da resposta, a outra eu vou deixar para o Bruno complementar. Hoje a gente retira os dados no final da inspeção. A gente espera ele fazer o ciclo e quando ele retorna, na nossa base aqui, a gente retira os dados para poder analisar ele. Então, vamos dizer assim, offline, né? A gente não faz online isso ainda não. O Bruno pode complementar uma possibilidade ou não de fazer isso. Sim, eu complemento que esse desenvolvimento de eletrônica, ele é um equilíbrio entre duração de bateria e os dados em tempo real. Eles, principalmente no ambiente de ferrovia, eles dependem de uma transmissão com uma certa potência, né? Porque você geralmente não está em lugar nem com celular, e a telefonia celular também é uma comunicação que precisa de um pouquinho mais de potência. Então, precisaria, para ter o tempo todo monitoramento, uma rede de comunicação mais dedicada. E o equipamento precisaria de alimentação externa para fazer isso. Colocando isso, tecnologia para fazer isso não é muito complexa, não. Nós temos esse tipo de coisa embarcada em outros tipos de produto, um pouco maiores, vamos dizer assim, fisicamente maiores. Beleza. Entendi. Deixa eu passar a palavra para o Edgar Gutierrez agora. Boa noite a todos. Primeiramente, parabenizo aí a apresentação, foi muito interessante, estou aprendendo bastante com vocês aí. E gostaria de aprender um pouquinho mais. Eu gostaria de saber do que se trata o fenômeno alívio de rodas. Então, ali, primeiro eu vou falar matematicamente, tá, Edgar? Depois a gente entra com os aspectos dinâmicos. Matematicamente falando, o alívio é o percentual de carga vertical que efetivamente eu estou aplicando ali na minha via, na minha roda, comparado com a minha carga nominal. O que eu estou querendo dizer? Por exemplo, a minha roda ela pesa 10 toneladas. Dinamicamente,
ela vai sofrer diversas perturbações ali da via, que ao longo do trajeto dela, ela pode ter mais ou menos carga vertical comparado com a nominal. Então, vamos supor que em algum momento a minha roda ela tem 8 toneladas devido a alguma perturbação dinâmica que ela sofreu. Então, ela está tendo um alívio de 20%. Por que 20%? Né? Estou falando que ela está com 8 de carga vertical comparado com 10, que era o nominal dela. Ou seja, ela aliviou 2 toneladas, ela aliviou 20% da carga dela. E isso pode ou não, pode ser normal ou pode se tornar uma situação de risco. Né? Eu posso ter um descarrilamento por conta desse tipo de fenômeno. Se eu aliviar demais, né, posso ter a escalada da minha roda sobre o trilho e eu posso vir até um descarrilamento, né? Como acontece algumas vezes, principalmente quando eu tenho alguns defeitos na via, principalmente, né, as torções que ocorrem ali ao longo da via, que são as variações no nivelamento transversal, elas tendem a provocar esse tipo de situação. Não sei se eu fiquei bem, mas tentei ser o mais simples possível. Olha, eu que sou leigo no assunto, Obrigado. entendi, viu, Rafael? Eu acho que ficou legal. O Sérgio Eduardo também tem uma pergunta para fazer. Vamos lá, Sérgio. Parabéns pela apresentação de vocês. A dúvida é mais a especificação do equipamento, por exemplo, o fundo de escala, a amplitude do acelerômetro e também a questão do GPS. Qual é a taxa de aquisição, de quanto tempo que esses dados são pegos e se é possível até aumentar a taxa de aquisição para a ordem de 5 kHz ou se não é para essa aplicação. Bom, esse equipamento, a gente configurou ele para trabalhar no máximo a 400 Hz. A eletrônica que tem dentro dele permite até 1000 Hz. 5 kHz para esses sensores não é possível, mas também não é o caso para essas aplicações que nós estamos nesse momento. Okay? Nenhum trabalho de análise de via dependeria aí dessa frequência. O GPS, ele tá com taxa de utilização de 25 Hz, mas as coordenadas que vão em cada linha de dados brutos, elas recebem um tratamento matemático. Então, você, ao longo de 10, 15 medições que sejam entre duas atualizações do GPS, você não tem repetição das coordenadas, e sim você tem, digamos, uma linearização das coordenadas geográficas. Mas, na prática, acho que são 25 Hz nessa configuração do GPS. E isso ficou força também, né, dos acelerômetros. Os acelerômetros melhores que nós encontramos para isso tem um limite de 8G, mais e menos 8G. Existem impactos maiores na via? Não na operação normal. Podemos colocar no mesmo hardware um acelerômetro que vai até 40, mais e menos 40, mas você acaba perdendo resolução. Você aumenta o limite da pancada que ele percebe, mas você perde um pouco de resolução. Então, para os estudos, o de 8G tem se mostrado aí a melhor combinação. Ok, obrigado. Ok, pessoal. Não estou vendo ninguém aqui sinalizando mais nenhuma pergunta. A gente já está passando 10 minutos aqui do horário previsto para o término da apresentação. Eu vou aproveitar aqui para agradecer a presença de todos. Esse evento é muito importante para o setor da engenharia, né, metroferroviária. A IAMESP apoia todas essas iniciativas e a transmissão do conhecimento de engenharia metroferroviária. Tá? Gostaria de agradecer novamente aqui o apoio do CREA, Confia e Mútua, das nossas empresas parceiras Transvia e Backroom, e aos palestrantes aí que estiveram conosco, e gostaria de convidá-los a estarem conosco na Semana de Tecnologia Metroferroviária, em setembro, onde a gente tem aí uma semana inteira dedicada à engenharia
e onde a gente pode ir lá e discutir um pouco mais profundamente essas questões. Então, fica aí meu agradecimento. Gostaria de agradecer também ao meu amigo Marco Aurélio, que fez essa ponte com vocês aí para a gente poder viabilizar essa live. Obrigado, Marco, parceirão. E passo a palavra para a Sílvia, fazer o encerramento final, Sílvia. Seu microfone está fechado. Alexandre, eu seria redundante, né? Tudo que você agradeceu, eu realmente reforço o convite para a 28ª Semana de Tecnologia, que nós pretendemos, já estamos organizando, né, Alexandre, para que seja de forma híbrida esse ano. Vamos ter o presencial e o híbrido. E vem aí, eu acho que a gente tem se reinventado desde a primeira, que começou a nossa primeira, da nossa gestão, dentro de um cenário pandêmico. Nós insistimos em fazer online, aprendemos com a 25ª, colocamos a nossa experiência na 26ª, a 27ª foi também bastante profícua e gostaram. Então, a gente realmente conta com vocês. O setor metroferroviário é um setor que está pulsante, né? Nós queremos, né, estamos envolvidos e voltados para que as autoridades ouçam, né, que os trilhos realmente são um sinal de progresso e que isso se torne latente. Então, obrigado para todos. O Alexandre já reforçou, até no chat aqui no WhatsApp, o Marco realmente é um parceiraço nosso, e a gente espera que vocês continuem com a gente, porque virão outras lives aí, até a 28ª, que será de 13 a 16 de setembro, né? Então, eu conto com todos vocês. Obrigado a todos vocês que estão até agora conosco, e até a próxima, gente. Muito obrigada. Muito obrigado novamente. Marco, obrigado. Bruno. Silvia, Obrigado, pessoal. Rafael. Ótima noite. Obrigado. Beleza. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Um abraço a todos. Deixa eu interromper a gravação. Alexandre, muito obrigado.